Olá, nós estamos aqui. Vamos falar hoje com o Dani Coimbra sobre creatina, esse suplemento que está aí tão conhecido pelos usuários e às vezes até criando uma certa confusão com algumas desinformações. Então a gente vai bater um papo sobre esse assunto tão interessante, né? Na verdade é interessante para mim, porque eu adoro esse assunto, então eu sou bastante suspeito para falar disso. Daqui a pouquinho o Dani está entrando aqui com a gente. E eu estava terminando a aula que a gente vai montar, que a gente vai dar hoje à noite, né, sobre creatina e betalanina. E eu estava vendo cada vez mais coisa que aparece, eu fico cada vez mais apaixonado por esse tema, né? Eu costumo dizer que a vida acadêmica ela é um privilégio que nós temos porque nós somos estudantes de vida inteira, né? Então nós passamos a nossa vida estudando e isso é muito interessante, muito atraente, né? E a ideia vai ser falar um pouco dessas informações que a gente conhece, que a gente desenvolveu, algumas produzidas no nosso laboratório, outras que a literatura traz. Então vai ser uma conversa bem agradável. Espero que vocês gostem bastante disso. E quando a gente começou a falar um pouquinho de creatina, quando eu tive o contato, primeiro contato com creatina, foi em 1994, quando a gente foi para um congresso. Eu, na época, em 94, eu morava lá nos Estados Unidos, eu fazia meu pós-doc em St. Louis, no Missouri, e daí eu recebi um convite para participar de um evento que estava acontecendo em Chicago. Eu era, na verdade, um dos relatores desse evento. E, naquela época, um pesquisador chamado Paul Greenhoff, ele apresenta os dados ali de creatina que ele teve. Coincidentemente, foi logo após uma Olimpíada, esse pesquisador inglês, e a Inglaterra tinha vencido várias provas de velocidade e potência na Olimpíada, e ele apresenta aquilo naquele congresso. Então todo mundo começa a entender o que tinha acontecido na Olimpíada, né? Então foi muito empolgante, interessante ver aquilo. E quando eu retornei do pós-doc para o Brasil, não tinha como a gente deixar de estimular essa investigação no laboratório, e foi isso que aconteceu. Então nós passamos a investigar, a colocar bastante energia sobre creatina. A gente faz isso hoje ainda no Laboratório de Nutrição e Metabolismo, lá da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Eu tenho o privilégio de ter uma pesquisadora muito competente no nosso grupo, né, que é a Rebeca. E a Rebeca estudou isso e agora está definindo e realinhando o projeto que ela vai desenvolver no doutorado dela. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui com o Dani Coimbra, que é um amigo querido, grande nutricionista lá de Fortaleza e que conhece bastante isso, tem uma informação bem robusta nesse sentido. Então a gente vai falar um pouquinho desse assunto com ele. Estou só esperando o Dani pedir para entrar aqui, então logo ele entra, a gente começa então esse bate-papo. E quando a gente fala da creatina, por que geraram tantas confusões assim, né? No início das investigações com creatina, se tinha ali um ruído científico, que é o fato de se utilizar a creatinina como um marcador da função renal. Então, muitas pessoas confundiam essa questão da creatina com a creatinina. E aí, esse ruído ele acaba ficando mais forte do que a própria informação. Até se investigar e se evoluir os estudos nesse sentido, levou um tempo muito grande. O pessoal está perguntando aqui se existe uma indicação de creatina para idosos, né? E sim, a literatura ela é bastante robusta nesse sentido, uma vez que o idoso ele tem uma tendência a diminuir as suas concentrações musculares de creatina e de fosfarilcreatina,
Então teria uma indicação para se corrigir a ingestão alimentar de creatina e também, se fosse o caso, suplementar. Então é sempre importante que essa pessoa ela passe por uma avaliação nutricional para verificar se na ingestão alimentar dele ela faz a ingestão de alimentos contendo creatina, se é necessária a correção dessa ingestão alimentar ou se é necessário a suplementação de creatina. Então, são as formas aí que existem, né? Para quem perguntou em relação ao idoso. Um dado bem relevante, olha só quem está aqui, meu querido amigo, ou amada. Quanto tempo, hein? Você só dá aula no curso das meninas. Eu quero que você dê aula lá para os nossos alunos da especialização da USP. Nova turma vai começar depois, né, em agosto. Você estará conosco, hein? Não pense que você vai fugir disso, né? E aí, quando se pensa na questão da suplementação de creatina, muito se pode fazer em relação a isso, né? Opa, eu virei aqui a câmerazinha, né? Voltando aqui a câmerazinha para mim. Muito se pode pensar e se fazer com isso, né? A Lu está falando para eu fixar o tema, eu já vou fixar aqui, então logo eu consigo escrever ele aqui. O Dani tinha aberto a live no Insta dele, então já já o Dani está chegando aqui. Dani chegando aqui para a gente fazer esse nosso bate-papo, né? Que honra, Fala, meu meu querido! amigo! A honra é toda minha. Mais pesado do que se eu tivesse com uma barra de supino de 200 quilos no peito aqui agora, viu? Imagina, imagina. Eu tava lá no meu perfil, Lancha, por isso que É por isso, mesmo? e Pô, eu te desculpa, procurando, Dani. Lancha, cadê tu, cadê tu, cadê tu? Aí eu parei a live no meio e disse assim, peraí que eu vou ligar para quem resolve. Olha aí quem resolve, ó. E Quem ela resolve tá chegou aí aqui, ó. atrás. Tem dois tipos de homem no mundo. Dois tipos, Dani. Ah, Um deixa que, eu ver qual que eu sou. então, um que a mulher manda e o outro que não admite. Só isso. Oi, um que a mulher manda, outro que a mulher não manda ainda, é o meu caso, aqui, ó. Mas tá chegando lá, né, Dani? Ai, tomara que não. Mas você sabe que eu estava falando um pouquinho de você, e aí eu vou contar um pouquinho a tua história, você me corrige se eu estiver falando bobagem. O Dani, Claro. ele é um nutricionista com uma formação muito robusta. Além dele ser nutricionista, ele fez o mestrado, o doutorado dele, e ele está ensaiando um pós-doutorado. Eu não vou contar com Ai, quem, eu não vou abrir esse ó, jogo, ok? já tem 3 dias que eu não durmo pensando nisso, para ser bem sincero. E aí, assim, na verdade, qual que é a intenção, né? Aproveitar esse conhecimento vasto que o Dani tem da vida acadêmica e da vida profissional. Até outro dia estava conversando isso com o Valentim e com o Tasto ontem também, falando que muitas vezes a vida acadêmica ela se distancia da vida prática Com e que é certeza. tão importante a gente ter essa relação ciência aplicada e até Sim, eu coloco sempre nos meus posts aqui no Instagram, eu coloco, né, ciência além dos muros da universidade. com Porque se a certeza, Lanche. gente produz uma ciência que se distancia do indivíduo comum, a gente está colaborando muito Comple- pouco, com- né? completamente, completamente. E é É. o que a gente via há alguns anos atrás, alguns ensaios clínicos muito longe da realidade, né? Colocando, por exemplo, indivíduos com longas horas de jejum para fazer uma suplementação, para testar determinado tipo de suplementação. E a gente sabe que não funciona daquele jeito, né? Sim, Funciona, sim. funciona muitas vezes de uma forma diferente, que o indivíduo está lá no seu dia a dia, vou tomar aqui meu suplemento aqui porque eu quero treinar. E a Uhum, gente quer saber se aquele tipo de suplementação faz algum tipo de efeito, se causa algum tipo de melhora na performance atlética, entre outras uhum. variáveis que a gente possa ver, né? Mas eu estou notando, Lanche, graças a Deus, que a ciência tem chegado um pouco mais próximo assim da Sim. realidade, sabe? Eu vejo a grande maioria agora dos papers também controlando um pouco mais essa questão dietética, né? A gente Uhum. sabe que para você pegar, por exemplo, ali, sei lá, 50 indivíduos e controlar a dieta por 2 meses, é um valor muito alto que se gasta, né? Para ter É. certeza que aquelas pessoas estão consumindo aquela quantidade calórica de carboidrato, de proteína, de gordura, o tempo de jejum. Então, assim, eu tenho notado, sim, que a ciência está se aproximando um pouco mais, assim, de um contexto
mais real, digamos assim, né? Não é mais nem da prática, aplicado. mais aplicável. É isso. E isso que você falou é uma coisa tão importante, Dani, porque, por exemplo, a gente está agora com o trabalho, terminando o trabalho da Giovana. O trabalho da Giovana é um trabalho totalmente aplicado, que a gente pegou maratonistas e suplementou com probiótico. E aí a gente quer ver o Top, efeito, né? top. Na Porque história daquele... você já tinha feito, já tinha visto, já li aquele artigo seu sobre a questão da microbiota em relação ao exercício, né? Estou mostrando diversas mudanças aí favoráveis, né, na microbiota do indivíduo aí submetido ao exercício físico, né? Isso. Inclusive foi o trabalho da Yane, né, que voltou lá para Maceió, e a Yane, ela estudou exatamente isso. Ela pegou um indivíduo sedentário, treinou e viu o que mudava nas bactérias intestinais. Resultado sensacional, brilhante. Espero que até o final do ano Ah. a gente já tenha ele publicado aí. Eu falo ultimamente, Lancha, que do ponto de vista de gasto calórico e de emagrecimento, essa questão de gasto calórico e emagrecimento, ela está lá para o 10º lugar, né? O exercício ele te causa tanto benefício, benefício cognitivo, benefício na melhora de qualidade de sono, benefícios relacionados à ansiedade, benefícios cardiovasculares, neurais, intestinais, entre outros. E quando a gente pensa em gasto calórico do exercício, ele fica desse tamanho, né? Né? Não, e isso que você falou foi até uma discussão que a gente teve no nosso grupo de pesquisadores do CNPq, que durante essa história do Covid, né, das pessoas estarem confinadas e tal, e nós defendendo a bandeira da atividade física, falando, olha, é importante, é importante, é importante, e ela é importante muito além da questão do gasto calórico, né? Óbvio. Ela é importante nesse momento para o bem-estar mental da pessoa, ou seja, a gente produz serotonina quando a gente faz uma atividade aeróbica, isso diminui os fatores de depressão. Então, assim, tem tantos outros ganhos que são muito mais relevantes, muito mais importantes do que a questão do balanço energético, né? Recentemente, eu tinha visto algumas coisas relacionadas. Para a gente já começar a creatina, tá? A gente vai já. Vamos indo aqui. Aqui uma live de 1 hora a gente vai ter que marcar 3 vezes. Mas olha só, recentemente eu estava vendo algumas coisas do exercício em relação a controle de apetite. A relação aguda do controle de apetite relacionado ao exercício é mais via núcleo arqueado, grelina e leptina. Essa questão mais crônica, ela seria mais relacionada ao BDNF. Uhum. Né? Que é o mesmo BDNF relacionado à plasticidade sináptica, diferenciação de neurônios, entre outras coisas também, né? Que melhora a plasticidade sináptica. Então, né, o exercício, tanto a cunho agudo, como também crônico, te causa muitas adaptações aí fantásticas. Até só um comentário, Dani. Até essa semana eu dei uma entrevista para o G1 falando exatamente sobre isso, porque está surgindo um artigo lá na Inglaterra que eles estão investigando quais são os fatores que, quando o indivíduo faz atividade física, aumenta a adesão à alimentação, ao controle do que ele está ingerindo e tudo mais. E ali eu descrevi mais superficialmente, sem entrar tão a fundo, como é que isso acontece. Como isso acontece nessa região hipotalâmica. Então, isso que você acabou de falar é extremamente relevante, porque a gente pensava no passado que a única interferência que tinha era balanço energético. E hoje a gente sabe não, que tem neurotransmissores envolvidos no processo que são extremamente relevantes e que fazem a mudança dessa questão de manter o padrão alimentar ou fugir da alimentação quando a gente faz atividade física. Completamente. Né? E é muito notável, né, amigo? Por exemplo, quando a gente pega acontece com meus próprios pacientes, o cara vai ali e lesiona. Uhum. Muitas vezes foge do consultório. Quando me aparece com 8 quilos a mais porque lesionou. E diz, Daniel, não. Eu não estava treinando, não estava com saco para, por exemplo, me alimentar bem, não. Aí é que a gente faz todo aquele trabalho de coach nutricional, né? Para chegar e dizer, não, amigo, não. Alimentação saudável é o tempo inteiro. Você não precisa estar de dieta restrita, contando ali quantidade de carboidrato, proteína, gordura o tempo inteiro. Mas a alimentação saudável, você tem que levar, independente se você está lesionado, se não, se você está viajando, se não, né? E aí a gente sempre trabalha essa questão educacional também. Mas se tudo deixar eu falar, a gente não vai falar nada de creatina. Não, imagina, né? Não, até a Tayana está falando que amanhã a gente tem a defesa de TCC dos nossos alunos da especialização da USP, né? Ela está falando, amanhã eu vou defender meu TCC sobre creatina. Eu falei, vou estar presente, eu vou estar na banca. E até... Vai levar uma sabatinada, hein? Vai, tem que aproveitar essa chance, né? De poder uma sabatinada no doutorado, meu amigo, que pelo amor de Deus. É mesmo? Até hoje eu tô, ó, meio torto.
Deixa eu até contar uma história para você. Você sabe que na minha livre docência, eu fiz a livre docência muito novo, né, lá na USP. E o primeiro membro da banca, que era do INCOR, que era um médico do INCOR, chegou e falou assim: eu vim aqui para te reprovar. Quem você pensa que é para fazer a livre docência com essa idade? Se você defender e for aprovado, você será, ele ainda mandou em francês, né? Le petit professeur, né? O jovem professor, né? Eu falei, olha, professor, eu posso ser jovem de idade, mas eu já sou um ancião na Universidade de São Paulo e tal. E acabou dando tudo certo. No final ele me aprovou, me elogiou bastante e tal. Mas ele começou assim, a primeira arguição no Já, T0 foi já, essa. já foi Pumba! logo? Já bateram na cabeça. Vamos lá, pô. Então reprova com Olha competência, mas aí, acabou dando certo. Acabou, no final ele foi que super massa. elogioso, foi uma coisa super Não, bacana. meu amigo. Tipo, eu sempre falo isso, né? Que hoje, por exemplo, eu tenho amizade com grandes pesquisadores que foram, assim, inspiração para mim, né? Você, né? Tive muito contato também, fiz estágio com o professor Burini, o professor Tássio também, que hoje virou um grande amigo. Cara, antigamente eu leio o livro de vocês, eu leio o artigo de vocês e hoje ter essa amizade, trocar essas ideias, cara, é fenomenal. Eu sou extremamente honrado por isso, tá? É, E muito não, obrigado mas é pelo que você nosso. fez, pelo Tácito também, Burini, entre outros professores, pelo que vocês fizeram, na verdade, pela nutrição e pela nutrição esportiva no Brasil. Vocês são o old school que carregou e que trouxe ciência pra gente. Mas você sabe uma coisa que eu olho, Dani, e acho que você faz isso com uma tremenda competência. Eu acho que existem algumas pessoas que fazem o que nós, academia, estamos ainda patinando para fazer, e você é um deles. Você consegue passar para os indivíduos a informação científica da melhor forma possível. Você faz isso com muita competência. O Paulinho Musi faz isso com muita Paulinho é demais. competência. Então, assim, são pessoas que eu tenho um carinho e admiração muito Coisa boa. grande, né? O Rodolfo faz isso muito bem. Então, são pessoas que eu tenho um carinho enorme, porque vocês conseguem traduzir para o indivíduo comum tudo aquilo que a gente faz atrás dos muros da No universidade, laboratório. sabe, na linguagem mais simples, e nós estamos aprendendo com vocês. Então, eu vejo Ai, que que massa. é uma via de mão dupla, né? Se a gente vem e traz informação, vocês nos ensinam a traduzi-la para o indivíduo comum, e é isso que a gente está aprendendo aqui com vocês, Exatamente, né? Eu professor. acho que esse é o ponto. E até abordando a questão da creatina, né? Que a gente falou que ele falava da creatina. Ontem eu fui dar uma lida que tinha muito tempo que eu tinha lido sobre isso, né? E aí eu fui dar uma olhada sobre a questão da creatina, né? Quando é que ela tinha sido descoberta, etc e tal. Cara, é muito tempo, né? Faz. 1832 a creatina É, ela foi isolada, né? Depois é, lá para 1980, 1850 mais ou menos, né? Foram verificados que quando você consumia uma maior quantidade de carne, essa creatina se acumulava no músculo, né? Depois, isso. e aí perceberam que depois quando você comia uma quantidade maior, né? E tem uma história também na nutrição esportiva que é a do Milon de Crotona. Não sei se você já Isso, escutou, né? exatamente. Que ele consumia uma maior quantidade de carne e quando ele consumia uma maior quantidade de carne, ele conseguia aumentar o número de repetições que ele fazia com algum animal nas costas, alguma É, coisa que naquele tempo ele treinava para os Jogos Olímpicos, que se respeitava tanto que no meio de uma guerra parava para acontecer os Jogos Olímpicos, né? é. Eu dei Não, uma é, lida é muito sobre isso engraçado. ontem. É muito engraçado essa história do Milo de Croton, que eu usei Milo ela de Croton. quando eu fiz o meu concurso para efetivação na USP, já faz um bom tempo. Diz a Era um boi, lenda, é. O Tácito tá aí dizendo que era um boi. diz a lenda que ele, num dia, consumiu 10 quilos de carne, tomou 10 Sim. litros de vinho e comeu 8 pães. Isso, eu vi. Então ele fazia uma low carb, mas É, ficou meio bêbado, né? ficou meio bêbado, né? Não sabe o tamanho do cara, né? Mas a história dele, ela reforça um pouco essa relevância da ingestão da carne. E o Jean-Michel Chevreul, que foi o indivíduo que isolou a creatina, ele isolou a creatina pegando bifes, pedacinhos de carne e fazendo esse cozimento no vapor. Então pingava ali esse cozimento no vapor e aquilo ali era uma concentração de creatina elevada.
porém com um odor horroroso e com sabor pior ainda. Pior As ainda. pessoas tinham dificuldade para consumir. Talvez tenha levado Consumir, né? mais tempo para tirar o cheiro da creatina para que a Da gente creatina pudesse do que consumir, né? consumir, né? É, E hoje, na então, verdade, é um dos suplementos mais consumidos no mundo, né? Ontem, é, quando eu dei uma pesquisada sobre isso, se eu não me engano, são 4 milhões de quilos consumidos só por americanos, né? Ou seja, é exatamente realmente um isso. suplemento assim. E na ciência, na verdade, é o suplemento que a gente tem o maior respaldo científico, né, Lancha? A gente Uhum. poderia até dizer É. que é a número um, né, Lancha? Então, ela tem, dentre os suplementos com bastante evidência científica, ela é uma disparada, né? E eu fico muito feliz porque a gente conseguiu entregar, em termos científicos, algumas comprovações que até hoje são válidas, né? Como a segurança, não sobrecarga renal, utilidade para diversas situações específicas, no envelhecimento, no diabético. No curso de hoje, a gente vai falar outras tantas, como, por exemplo, gestação, hipóxia gestacional, doenças degenerativas como Alzheimer, Huntington, demência Diabetes, senil, diabetes. Então, multimoção. nesse sentido, eu vejo que ela entregou mais do que a gente imaginou. Porque quando a gente começou a investigar, a gente pensava muito na No creatina em esporte, relação talvez, né? exatamente para o É, desempenho, né? Então, o que a gente conseguiu enxergar além disso, e é uma coisa que eu falo muito na minha disciplina na graduação lá na USP, Dani, que é assim, quando um suplemento ele efetivamente mostra que ele tem efeito, a gente tem que mudar um pouco o olhar, a gente tem que trocar o nosso óculos. Porque ele pode deixar de ser um suplemento e pode passar a ser um um nutriente, tratamento. ou um nutriente essencial. Porque a gente Sim, não fala, muitas vezes, de uma necessidade específica de um aminoácido, sim, de uma total. vitamina. Eu Então, concordo. no caso desse dipeptídeo que a gente vai ter, ele pode passar a ter essa configuração de ser um nutriente essencial. E eu converso muito isso com a Lu, né, com a Lu Lancha, porque a Lu tem muito essa relação do comportamento alimentar, o curso que ela Sim, tem junto com a Roberta Carbonari na Plenitude, elas foi. estudam muito isso, e como a gente consegue trabalhar essa questão do comportamento quando esse nutriente ele é tão importante para que a pessoa encare isso de uma forma natural, para que não seja uma Perfeito. coisa prescritiva, mas que ela Ah, tenho entenda, que tomar creatina. não tem que tomar, se você quiser, ela descobrir o ganho que ela tem, e a partir daí ela incorporar isso, né? Ô, Lanche, me fala uma coisa aqui que eu sempre. Que é essa questão metabólica também, não tem pessoa melhor para perguntar do que você. A creatina, na verdade, ela é formada por 3 aminoácidos, se a gente for perceber, né? Aquele ácido Uhum. guanidinoacético, ele seria a Isso, mistura de arginina com glicina, né? E isso, eles iriam se condensar também com outro aminoácido que seria a a metionina, metionina, no né? Que na finalzinho, verdade seria aquela S-adenosilmetionina, se eu não me E, engano, né? perfeito. Isso. Aí e seria, né, principalmente aí essa produção a cunho renal, mas essa creatina ela também pode ser armazenada em outros tecidos, né? 95% dessa creatina está no músculo, mas ela também pode estar em outros tecidos, inclusive aí no tecido testicular, inclusive também uma pequena reserva aí a nível cerebral. É Uhum, isso, porque eu já vi muita gente falando que ela é um dipeptídeo. Quando uhum. falam que ela é um dipeptídeo, é a mistura da arginina com a glicina se ligando com a metionina, Uhum. ou é porque não considera ela um tripeptídeo? Só por uma É, pura questão conceitual, que eu fiquei com não, é dúvida em porque relação a assim, isso. a maior base dela vem de 2 aminoácidos. A fase final de metilação que ela tem com a metionina, ela não recebe grupamentos amínicos. Então, ela seria um dipeptídeo nesse sentido. Tá, Mas ela entendi. Por envolve, uma questão estrutural. a tua colocação foi Tá. perfeita. Ela envolve o ciclo da ureia, a onitina e a arginina, daí ela Sim, sai do ciclo da ureia e ela recebe para essa formar. parte final da metionina. Então, para vocês Sim. perceberem que o cara não é fraco, o cara entende muito de bioquímica também, Ah, né? eu Dani gosto, manda muito bem na bioquímica. eu Eu sou gosto. suspeito porque eu adoro isso, né? O Tasto, que está aqui com a gente, também adora essa questão da bioquímica. E essa via de produção é interessante porque, assim, na medida em que você suplementa com creatina, essa via ela é deprimida e a gente acaba produzindo menos endogenamente. Uhum. Agora, quando você retira a suplementação, você volta a produzir endogenamente maior quantidade. Uhum.
Hum. né? Eu tinha lido um pouco sobre a questão justamente daquelas enzimas, né? Que é Hum, aquela GAMT, né? Que é hum. uma metiltransferase, né? Que Isso. junta ali o guanidino, né? É. Com a metionina. Parece que ela só fundar o regulation quando você está suplementando, né? Hum. E parece que quando você tira a suplementação, parece que ela aumenta Ela a sua volta. expressão para justamente voltar essa. Essa ação que tem nessa enzima, particularmente, Dani, é uma regulação feita por produto. Como o produto dela acaba sendo a creatina, quando você Hum, aumenta o produto, você inibe a enzima. Quando você diminui o produto e aumenta o substrato, você aumenta a atividade da enzima. Então, ela hum. fica regulada exatamente por produto ou substrato, né? A Lu veio aqui falar para colocar o óculos para poder enxergar as Ah, perguntas. Mas eu vou contar um segredo, Dani. Eu estava fazendo uma live com o Paulinho, e daí um cara entrou na live, me viu de óculos e falou que eu parecia o Neto do Corinthians. E daí eu ah, sou São Paulino. Eu falei assim, pô, se o cara falasse que eu parecesse com o Raí, eu deixava o óculos. Ah, pô, corintiano não vai dar, entendeu? Então agora eu tô fazendo live sem óculos. Tem um problema, que eu não entendi. enxergo nada do que está escrito, então eu vou pôr óculos Não, para enxergar um pouquinho. é melhor enxergar, hein, prof? Não é, não é? É melhor enxergar, deixa enxergando mesmo. Daí perguntaram se todo idoso pode ter benefício com a creatina. A princípio, se você tiver um idoso que não é o convencional, que tem um consumo importante de carne, de peixe, né? O arenque é uma carne que tem um Sim, peixe que tem uma grande peixe que quantidade de tem. creatina, né? Se esse idoso ele tem consumo desses alimentos, a princípio ele não vai ter a necessidade. O que acaba acontecendo, na maioria das vezes, até você pode me corrigir, Dani, você tem uma experiência muito boa com isso, É, eu adoro idoso. é que o idoso ele acaba reduzindo essa ingestão proteica, ele acaba diminuindo a ingestão de carne e acaba ficando então mais vulnerável a uma deficiência de creatina. Então, Sim. como que você vê isso aí em Fortaleza? Como é que está o pessoal se alimentando? Cara, ó, uma coisa que eu considero assim muito importante, eu até vou te falar de uma experiência de que quando meu avô era vivo, meu avô tinha Parkinson, né? Uhum, E o que é que eu percebia ali dentro daquele contexto? Ele tinha alguns movimentos de contração involuntária, né, muito uhum, fortes, que alterava com momentos de cinesia, né, que é uhum, praticamente você não ter tanta contração, uhum, mas você tinha ali, na minha concepção, muito gasto ali de ATP o tempo inteiro, né, uhum. pelo fato de aumentar, né, a contração muscular o tempo inteiro. E eu vou te dizer, ele se sentiu muito bem quando a gente fez a suplementação Com com creatina. creatina, né? Uhum, Em relação ao Parkinson, tá? uhum, Mas, obviamente, a gente tem vários estudos que mostram benefícios aí até de aumento de área de secção transversa, né? E uhum, fora isso, até um fator, eu gosto muito da creatina também, Lanche, como um fator hidratante da célula muscular, né? uhum, Eu li um artigo bem legal que ele falava que quando a creatina ela entra, né, pelo seu receptor, aquele create-1, né, que é regulado por um gene, eu acho que é S, enfim, esqueci o nome do uhum, gene, e que esse gene é até regulado por insulina também, que quando a creatina ela entra no músculo, ela se torna uma partícula, né, osmoticamente ativa, né, sim, sim. aumentando a quantidade de água dentro da célula. E esse Uhum, aumento dessa quantidade de água dentro da célula iria estimular alguns genes, né, que a gente chama de genes osmossensíveis, né? E uhum, esses genes osmossensíveis também seriam relacionados, né, a alguns genes de proliferação e de diferenciação celular, como é o caso da miogenina, uhum, MRF4, uhum, MIOD, entre uhum. outros fatores que estimulariam a proliferação e a diferenciação da célula muscular, entre aumento de GF1, estímulo de AKT, mTOR, proteínas ribossomais, entre outras coisas, né? Uhum. O que é que tu tem a dizer em relação a essa questão da creatina e síntese proteica? Por É, que eu estou te perguntando isso? Quando a gente fala de hipertrofia relacionada à creatina, seria porque ao tomar creatina eu tenho uma melhor atividade do meu sistema fosfagênico e eu consigo, talvez, com o descanso ali adequado, eu fazer um treino mais longo, estimular da melhor forma a musculatura, um treino mais volumoso e eu conseguir ganhar massa muscular, ou isso atrelado também a uma questão da célula estar mais hidratada, do estímulo de AKT, do estímulo de mTOR, do estímulo de GF1.
O próprio fato da célula estar mais hidratada, a gente sabe que tem aquele estudo super bacana que mostra que quanto maior o grau de hidratação celular, maior o balanço nitrogenado, né? Seria Certo. a junção de todos esses fatores ou seria É. algum tipo de fator mais isolado? Não, isso que você falou é perfeito, Dani. Assim, é exatamente o conjunto dessas ações. Quando você pega, por exemplo, o simples fato de você aumentar o conteúdo de água, você aumenta a atividade de água no interior da célula e todo o processo de síntese proteica dela fica favorecido. Então, síntese proteica indistintamente, né? Ela atinge a excelência que ela tem, a plenitude que ela tem para fazer essa síntese proteica. Então, esse é o ponto número 1. Então, toda vez que Uhum. você consome carboidrato, aumentou o glicogênio, aumentou a água, isso acontece. Consumiu creatina, osmoticamente ativa, aumentou a água, isso acontece também. Uhum. Além disso, o que a creatina faz? Ela age em toda aquela cascata da síntese de insulina, IRS1, PI3 quinase, AKT, mTOR, e PDT4, né? PDT4, e tudo isso vai resultar na síntese proteica. Uhum. Além disso, o que ela vai fazer? Ela faz uma resposta autócrina. O que é essa resposta autócrina? Ela começa a fazer liberação de IGF, então a própria célula muscular libera IGF, esse IGF age sobre o próprio receptor de IGF da célula muscular, que também sinaliza toda essa via de síntese proteica. E ainda mais tem um ponto importante. A creatina também aumenta a sensibilidade do receptor de IGF. O que quer dizer que a mesma dose de IGF passa a ter um sinal mais potente para a célula. Ai, que legal. Então, quando você coloca tudo isso no pacote, você passa a ter um conjunto de informações relevantes para a síntese proteica. E Que não seria apenas. muito, que seria muito difícil você dizer, não, é disso ou é daquilo outro, Pois é. frente a um organismo tão complexo, né? Você não tem É. como isolar um fator. E, na Não, verdade, não nem tem. precisa, talvez, Nem isolar um deve, fator. é só para dar o mérito para um ou para outro, né? E É, tem uma outra coisa que eu acredito, isso a gente vai investigar ainda, mas acontece o seguinte: toda vez que você aumenta o conteúdo de fosfarilcreatina na célula muscular, você diminui o DDP, a diferença de potencial de membrana. sim, Quando sim, você sim. diminui essa diferença do potencial de membrana, acaba acontecendo que aquele sinal que você tem para contração muscular, ele fica mais potente. Se ele fica mais potente, ele recruta maior número de unidades contráteis. Sim. E isso acaba repercutindo no ganho de força. Então, a creatina por si só, ela não promove ganho de força. Então, eu tomei creatina hoje, eu vou lá na academia, eu aumento a minha carga? Não, eu não aumento a minha carga. Mas eu consigo, com aquela minha carga mais alta, fazer maior número de movimentos. E aí eu Sim, tenho, como consequência, sim, maior sim. sinalização para a síntese proteica. De Né? hipertrofia, sim. Ô, Exatamente. Lancha, tu tinha falado do envelhecimento, né, em relação à questão das concentrações de creatina, né? E tem muito se falado também de outros fatores que podem afetar, né, a concentração de creatina muscular. Uma coisa também que é interessante é a gente falar das diferenças dos tipos de fibra, né? Que Uhum. parece que a fibra do tipo 2, o conteúdo de fosfocreatina, ou fosforil, né? Que eu aprendi agora. É. Fosforil, creatina, né? Esse grupamento do fosfato ligado aí à creatina, né? Seria maior, né, em fibras do tipo 2 do que fibras Sim. do tipo 1. Seria interessante a gente comentar isso, Sim, né? sim, tem algumas características gênicas que fazem isso, ou seja, você tem todo um sistema gênico gerado para fazer com que você tenha maior capacidade de incorporação na fibra do tipo 2. A fibra do tipo 2, ela é também a que mais responde com os estímulos de força e de potência, então você teria aí um outro fator relevante, e ao ser a célula que responde com maior estímulo de força e potência, ela também acaba produzindo maior atividade de enzimas que promovem a síntese de fosfarilcreatina. E com Sim, isso, acaba acontecendo maior número de transportadores de sim, creatina dentro dessas células. Então, sim, você gera um perfeito. conjunto que passa a ser positivo para trazer maior quantidade de creatina para dentro da célula, É, principalmente a fibra do tipo 2B, né? uma coisa até que eu pensei, que eu gosto de estudar assim, algumas coisas sobre idoso, sobre sarcopenia, resistência anabólica, entre outras coisas. E a gente ia estudando um pouco de músculo, ó, qualquer coisa, ô papai, qualquer coisa corrige aí, hein, General T. Mas olha aí,
Mas quando a gente tem atrofia, né, essa atrofia que começa a acontecer no idoso, né, que a gente chama de sarcopenia, perda de carne vermelha, ela acontece É. por uma quantidade de fatores, né, desde da inatividade física, da queda de GF1, de testosterona, a própria morte de alguns mionúcleos também, com o passar do tempo, Uhum. vai fazendo com que aquele domínio mionuclear ali tenha uma síntese proteica um pouco mais baixa. E uma coisa interessante que eu vi também em relação ao tecido muscular do indivíduo idoso é que, preferencialmente, né, ocorre uma atrofia maior nas fibras do tipo 2 do que do tipo 1, Exatamente. que tem uma quantidade maior de creatina, né? Isso É, unido, por exemplo, à redução da atividade física e ao consumo de carne, talvez seja aquela brincadeira do conjunto de fatores também que é, venha é. a afetar essa concentração de creatina muscular no É, idoso, né? E até o Tasso está investigando isso, e é uma coisa Ele que tá rindo aí já. eu e ele temos interesse nesse sentido, porque o Tasso vai fazer 60 anos, eu faço 56 esse ano, então a gente está pesquisando em causa própria, né? Tem um É, conflito de mas ele não está interesse. precisando de nada de sarcopenia, não, porque ele já descobriu aí, viu? Mas a gente tem um conflito de interesse nessa história aí, É, né? Muito é. embora o Paulinho fala que eu tenho aquele meu corpo de faquir, né? Ele tira um puta sarro, né? Então eu preciso mais que o Tasso. Maratonista, maratonista. Maratonista, corpinho de faquir. Mas e Eles, aí. eles não têm a oxidação de gordura e a sinalização de AMP quinase que você Não. tem. E eu falo uma coisa que é Biogênese mitocondrial, importante. eles também não têm que nem você, meu E amigo. tem uma. O dia que eu brigar com eles, eu dou um tapa na cara e saio correndo, viu? Eles Corre. me pegarem. Entendeu? Agora, se pegar, fudeu. Não dá, amigo. Não dá. Já era. Mas aí tem uma coisa interessante do idoso, que é o seguinte, né? Isso que você acabou de falar, ela faz parte de um conjunto. E quando a gente fala do idoso, perdendo fibra de força e potência, fibra do tipo 2, a gente vai observar, e todo mundo que tiver um avô em casa, uma avó em casa, vai observar essa imagem que eu estou falando. Legal. Boa parte dessa musculatura do fibra do tipo 2, ela está relacionada à postura. Então, isso explica Sim. por que o idoso ele dá Ele uma começa a dar arqueada. uma envergada. E quando ele levanta da cadeira, por exemplo, ele tem dificuldade para fazer aquela ascensão da postura. É exatamente essa perda de fibra do tipo 2. Então, como essa fibra ela é mais afetada no processo de envelhecimento, esse idoso ele tem essa dificuldade. Quem descreveu a sarcopenia foi uma pesquisadora lá de Boston. É bem interessante esse modelo dela, porque sarcopenia significa vai-se a carne, né? Se perde a carne. Mas a carne, na verdade, mais a carne branca, que seria mais o peito do frango do que a coxa do frango. Exatamente. Ô, Lanche, deixa eu aproveitar né, tirar algumas dúvidas relacionadas também à creatina. O que é que acontece? A gente sabe que a creatina ela aumenta o clearance de cálcio e ela Uhum. reduz o tempo de relaxamento da musculatura também, né? Isso é um dos Uhum. fatores que a torna algo muito relacionado à melhora de performance, tá? Sim. Ressíntese de ATP, etc e tal, né? Aumento de creatina fosfato, ATP, resfosforilação de ADP em ATP, entre outras coisas que a gente já falou. E por outro lado, a cafeína aumenta a liberação de cálcio, reduz o clearance de cálcio e aumenta, né, o tempo de relaxamento. E aí, meu amigo, o pepino ficou para você. Cafeína junto com creatina. Legal, porque assim, inclusive a gente lá no laboratório, a gente está estudando cafeína, né? A gente tem o Gabriel, o Gabi está estudando cafeína, e a gente tem junto com a gente o João Paulo, né? O JP, ele é um cara, é um baita do especialista em genética, foi meu aluno de doutorado, aprendi muito genética com ele, e a gente está fazendo exatamente essa relação entre a cafeína e os efeitos que você pode ter, que é genético dependente, ou seja, eu posso ter uma pessoa que responde muito bem, uma pessoa que não responde muito bem à cafeína. Sim, Então, eu sim, prometo sim, que na sim. próxima live, com os nossos resultados, eu venho aqui e falo mais sobre isso. Eu já achei um artigo sobre esse, inclusive botei na minha aula passada de bioenergética. Tudo com... Boa, boa. E aí, o que tem uma revisão muito interessante que o autor coloca essa ação competitiva da cafeína com a creatina nesse modelo do cálcio. Porém, neurologicamente, a ação da cafeína é de redução de potencial de gatilho para contração muscular. Isso quer dizer o seguinte, que o disparo que você tem neurológico central a partir da cafeína ele é menor.
e ele Uhum. consegue fazer um sinal de contração muito maior. Então, muito embora perifericamente você possa ter um prejuízo, no mecanismo central você tem um grande ganho. Então, Sim. qual é o resultado dessa história, né? Nessa revisão, que é muito bacana, que eu vou falar hoje à noite no curso da Plenitude, os autores concluem que não tem efeito competitivo da cafeína com a creatina. Provavelmente tem um efeito sinérgico, porque o efeito periférico, que poderia ser oposto, ele passa a ser um efeito positivo quando a gente fala de mecanismos centrais. Então, é uma história bem interessante essa, viu? Uma história bem, É, bem bacana para a gente contar. uma coisa que eu pensei, tá? Eu queria, já que você vai falar de creatina e de betalanina, só rapidamente aqui, só para Uhum. a gente falar uma coisa. Eu estava montando minha aula de endurance aqui do nosso curso de formação online em nutrição esportiva e eu vi uma coisa Por super sinal, legal. baita curso, hein? Tu viu, cara, foi que eu fiz? Rapaz, Que loucura, né? você é um É gênio. louco, irmão. Vou Genial. tomar. Não, você é genial, Pô, pô. eu quase acabo com o meu esôfago durante o meu doutorado. Aí agora eu me meto a dar uma especialização praticamente sozinho. Eu vou É. arrancar o esôfago, vou trocar, fazer um transplante de esôfago. Boa, boa. Quando eu fiquei sabendo que eu ia ter uma live com Lancha Júnior, já me deu logo refluxo. Pronto. Imagina, pô, uma honra. Olha só, irmão. E aí, uma das coisas que a gente viu é que algumas pessoas acham que só pelo fato de você fazer uma atividade prioritariamente aeróbica, elas não sabem que dependendo da intensidade que você faça esse tipo de exercício, ela se torna tão anaeróbica quanto aeróbica. Isso faz sentido também para ti, não faz? Sim, sim, sim. Né? Dependendo da intensidade do que a gente vai falar. Lógico, lógico. E a gente sabe que num contexto de bioenergética, quanto mais treinado o indivíduo é, maior a capacidade dele de usar gordura, porque ele é muito mais treinado, tem várias adaptações, MP quinase, PGC1-alfa e FABP, FATP, transportadores, enfim, entre outras coisas, e diminuir a capacidade dele de utilizar glicogênio muscular. Mas a gente sabe que quando ele chega num ponto ali de ponto de compensação respiratória, né, ou limiar 1, ele começa a utilizar mais glicogênio como fonte de energia. E uma das coisas que eu tinha visto é que os primeiros 400 metros, eles dão sprint, né, no de 10 mil metros. Nos 9.200 metros, eles têm um pace médio. E nos Uhum, últimos 400 metros ali, eles também dão outro sprint, tá? uhum, Dentro de um contexto como esse, né? Pelo fato de você não ter tempo de descanso, não ser um exercício intermitente, na minha concepção, pelo menos, tá? Eu uhum, não faria creatina com um atleta como esse, tá? uhum, Não faria creatina com um atleta como esse. Mas outros tamponantes, como é o caso, por exemplo, da betalanina, como é o caso, por exemplo, do bicarbonato, um tamponamento mais extracelular, teria algum sentido ou uhum. não? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a fosfarilcreatina como tamponante, é muito fraco. É, Por que ele é muito sim. fraco? Porque ele é um tamponante eficiente num pKa 4.3. Sim. Ou seja, é um pKa É, muito sim. distante do que a gente Do tem em exercício. relação do exercício, exatamente. Então, como tamponante, ele não funciona. Quando a gente pensa na suplementação para o indivíduo que vai fazer uma atividade de resistência, o que acaba tendo como um viés é que esse indivíduo ele vai ter carga. Ele vai carregar uma carga maior por um período mais prolongado. Então, isso acaba tendo como custo metabólico para ele, custo energético Sim, para ele. sim, sim, faz todo sentido. Quando a gente começou a estudar a creatina, isso foi lá nos idos de 95, 96, qual era a nossa hipótese? A ressíntese de fosfarilcreatina acontece na crista mitocondrial. Se isso acontece na crista, Dani, a nossa ideia era assim, bom, então eu posso ter um favorecimento para a atividade mitocondrial e alterar, por exemplo, biogênese mitocondrial. Foi motivo de Ah, investigação não minha, mas de outros autores, de outros colegas, e eles não encontraram um efeito da creatina per sim, se como moduladora da biogênese mitocondrial. sim. Muito embora você pegando, foi feito experimentalmente, né, pegando uma espécie sem a suplementação de creatina e depois sob a ação da creatina,
você vê um aumento da espessura da mitocôndria, da crista mitocondrial, mas não o aumento da mitocôndria e nem a divisão de E mitocôndrias. talvez nem aumento da densidade mitocondrial também, que seria um Não, fator importante. só da crista. Só da Só da crista, crista. porque é exatamente lá que acontece esse sistema de transporte de elétrons. Então, era uma expectativa grande de que, ao suplementar, a gente pudesse fazer biogênese, aumento da densidade. Não, só faz o aumento da espessura da crista. Tá? Uma coisa, então, que é interessante, tu está falando, porque eu vou só complementar um pouquinho do que tu está falando. Uma coisa que é interessante que você está falando é que, assim, eu vi algumas pesquisas mostrando que em diabéticos tipo 2, né, você tinha um uso da creatina e a hemoglobina glicada, no artigo que eu separei, ele reduzia em até 1,1. isso. Uma redução de hemoglobina glicada de 1,1, às vezes é maior do que nos artigos que a gente vê com a própria metformina, que é o principal antidiabético oral. Né? Sim, e até, na verdade, a suplementação de creatina reduzia mais hemoglobina glicada do que o próprio exercício. Porque o que acontece? O que acontece? Quando a gente investigou isso, a gente olhou a área abaixo da curva glicêmica do diabético tipo 2. Até a gente vai ter, eu tenho esse gráfico numa das telas da aula de hoje. Então a gente mostra que descola, quando você suplementa o diabético, você descola a curva normal dele e ele fica com uma área abaixo da curva bem menor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa dessa glicose circulante para ativar um processo chamado GFAT. A GFAT é exatamente a enzima que faz os processos de fosforilação, de glicosilação. Então você aumenta o sequestro de glicose e, com isso, dificulta a atividade da GFAT a fazer o processo de glicosilação. Isso explica o mecanismo de você reduzir a hemoglobina glicada, porque está diminuindo a matéria-prima para o processo de glicosilação. E faz sentido a creatina também, eu tinha lido isso por cima também. A creatina, o possível mecanismo de ação pelo qual existiria ali uma translocação de GLUT4 seria via AKT. Isso, AKT seria um dos mecanismos, né? A MP-quinase, desculpa. A MP-quinase, né? E a MP-quinase iria estimular a translocação de GLUT4 para poder puxar mais glicose ali para dentro do músculo. Perfeito. Aí eu fiquei pensando, cara, se por um lado ela estimula a AKT tem diversos outros efeitos. Será que a creatina reduz o colesterol? Então, será que a creatina reduz lipogênese, por exemplo, hepática? Será que a creatina gera os outros benefícios relacionados à ativação da... Né? Porque eu fiquei pensando, é como se ela ativasse a via do endurance e a via de força ao mesmo tempo. Né? E aí a gente volta para aquela fala que a gente fez no começo da live, né? Que essa regulação ela pode mostrar a creatina como um nutriente essencial e não como um suplemento. Então, mudaria o olhar do nutricionista que iria observar a creatina como um nutriente com uma certa essencialidade. No caso, em particular, da síntese de colesterol, a gente tem que advogar para os dois sentidos. Existe uma possibilidade dela reduzir o colesterol, porém, tem um outro lado dela que pode prejudicar isso ainda não foi resolvido, que é a modulação da atividade da trimetilamina. Sim, do TMAL, né? Do TMAL. Quando ela faz a modulação do TMAL intestinal, ela pode ter um efeito contrário, aumentando a síntese de colesterol. A síntese endógena. Via HMG-CoA redutase. Então, assim, se por um lado ela pode ter um efeito positivo, diminuindo essa biogênese de colesterol, ela pode ter, por outro lado, uma alteração da TMAL aumentando a síntese do colesterol. Então, existe aí um ponto de equilíbrio que a gente não sabe muito bem qual vai ser o resultado. Isso é uma pergunta do nosso grupo, a gente está com os olhos atentos a isso e provavelmente um dos nossos alunos que está se dedicando, está terminando a especialização agora e vai se envolver com isso, o Marcinho Teruya, talvez se dedique a essa investigação. A gente tem o Cauê também, que está estudando o TIMAL, então a gente está com um time aí do time Lancha se dedicando à atividade da TIMAL para ver como é que funciona isso. Tem que ser muito foda para fazer parte desse time Lancha aí, viu, meu amigo? Não, esses meninos são muito bons, viu? O Cauê e o Marcinho Teruya estão lá
colocando uma energia muito grande. Eu tenho um privilégio de ter esses meninos comigo, né? Tenho um time que eu tenho um orgulho danado. Massa, coisa Né? boa. Isso é bom demais. E por isso Isso é que a bom gente está demais querendo. trabalhar com a galera que E por isso que a gente ama. está querendo um pós-doc de Fortaleza aí que vai fazer toda a diferença para esse time Ai, também. sim, Eu não vou falar Senhor. nada, não falei nome de ninguém, não falei nada. Ai, Senhor. Ó, deixa eu te Ah, fazer uma outra pergunta que eu acho que a gente tinha que comentar também sobre isso. Deixa eu ver. Tô com tanta coisa na cabeça aqui para te perguntar, né? Mas eu vou te falar uma pergunta aqui super interessante. Eu vi que a curva da creatina ela é dependente da dose na qual você está ofertando essa creatina. uhum, E que quando a gente fala, por exemplo, de uma dose de 3 a 5 gramas, a creatina ela tem um pico de absorção ali por volta de 2 horas, tá? uhum, E quando a gente faz um bolos, na verdade, que nem é certo fazer esse bolo de 20 gramas, mas eu vi um artigo que tinha feito 20 gramas, ele é mais retardada ali o pico de creatina. E uhum, quando você dá a creatina isolada e a creatina da carne na mesma quantidade, 480 gramas de carne, eu vi esse estudo também, acho que você sabe o que é que eu estou falando, uhum, parece que a creatina da carne, a curva dela, ela demora mais tempo para poder reduzir. Por que eu estou uhum, te querendo te perguntar isso? Alguns atletas meus de MMA, uhum, com um pouco de prática, isso foi minha prática e depois eu vi um artigo falando sobre isso, tá? Com um pouco de prática, o que era que eu fazia? Eu fazia com que esses atletas, eles não tivessem uma grande desidratação, porque quando uhum, ele tem uma grande desidratação, principalmente aí acima de 5%, a gente sabe dos efeitos deletérios da desidratação. E aí o que é que a gente fazia? Eu evitava a desidratação e vinha diminuindo gradualmente o percentual de gordura desses atletas, tá? uhum, Eu sempre disse, ó, ficou acima de 5, 8% e me deu menos do que um mês para poder baixar de peso, eu não vou desidratar vocês, né? Porque eles uhum, ficam loucos, correndo com roupa de plástico e desidratando e entrando em banheira de sais, etc e tal, se Deus me livre, mas se der uma merda, sabe que a culpa é da gente, né? Ah, não, foi fulano que indicou, enfim. Não, ele sabia que eu estava fazendo, mas enfim. uhum, E aí eu sempre fiz isso. Só que no finalzinho ali, Lancha, a gente dava realmente uma depletada no carboidrato, a gente chegava quase a zerar o carboidrato. E, cara, aí diz assim, certo ou não certo? É a vida do cara, o cara ganha dinheiro com isso e eu tinha que fazer isso. lógico. Então eu depletava ele ali ao máximo, né? Para poder conseguir bater o peso. Uhum, Ok? Só que quando a gente tinha, antigamente a gente tinha 24 horas, tá? uhum, Agora a gente tem 36 horas, aquela pesagem que vocês veem ali do UFC, por exemplo, né, na noite, etc, tá, uma noite antes, ele já tem 12 horas, por exemplo, de pesagem. Então eles já estão, né, até o rosto deles mudou ali, tá? uhum, Eles já estão mais, não tão hidratados ainda, mas já começaram a hidratação. uhum, E dentro desse período de 24 horas, eu sempre fazia uma grande suplementação de carboidrato logo em seguida ali, né? Porque uhum, acaba que a taxa de ressíntese de glicogênio dentro de um momento como esse seria muito mais rápida se a gente desse um carboidrato de rápida absorção, como é o caso de polímeros da glicose, como é o caso da maltodestrina, já que a destrose, às vezes, pelo fato dela aumentar muito a viscosidade, o atleta não se dá tão bem em quantidades maiores, e às vezes eu precisava utilizar 80 gramas de carboidrato ali para fazer aquela recomendação de SSN de 1,2 gramas, né? uhum, Eu fazia como se fosse aquela recomendação do pós-exercício, né? uhum, Pegava o pós-pesagem como se fosse o pós-exercício. Bati isso aí, bati naquela recomendação de 0,2 gramas de proteína. E aí eu dava geralmente o whey protein isolado, fazia ao mesmo tempo uma grande hidratação nas 2 primeiras horas, né? E aí verificava rapidamente ali, às vezes com uma oportunidade, verificava rapidamente ali no laboratorial se tinha uma depressão de sódio, de potássio, de cloreto, enfim, do que é que a gente tinha tirado dele de líquido ali, por muitas vezes, né? No processo de redução da hidratação, porque eu não deixava uhum. eu deixava sempre eles hiperidratados, eu nunca deixava Uhum, eles hidratados e vinha para uma desidratação, né? E dentro desse contexto, algumas vezes, Lancha, eu utilizei sim a creatina numa dose mais elevada, principalmente nos atletas que eu via que ele não tinha desidratado tanto. uhum, Porque talvez eu não me sentia tão, apesar de saber, né, de uhum, diversos estudos aí, etc e tal, naquele tempo eu não me sentia tão confiante de um indivíduo desidratado eu fazer uma alta dose de creatina, né, naquele uhum, tempo, né?
E aí o que é que acontece? Eu fazia a alta dose de creatina de 20 gramas, 25 gramas, às vezes até, em indivíduos que não tinham desidratado tanto e que eu conseguia dar uma alta quantidade de carboidratos. Uhum. E eles me falavam, eles me relatavam assim, cara, Daniel, cara, impressionante, mas eu me senti muito bem. Uhum. Obviamente que eu não sei se eles faziam tudo errado antigamente, né? Uhum. Mas não sei se foi uma junção de não desidratar tanto, com a junção de não desidratar tanto e eu dar o aporte de carboidrato, trabalhar recintas de carboidrato logo pós pesagem, a junção da creatina, né? Eu queria saber de ti se daria um certo tempo de aumentar pelo menos ali, sei lá, 20% dos estoques de creatina, de Uhum. fosforio creatina muscular. Será que a Boa. gente teria esse É. tempo em 24 ou 36 horas se a gente desse um bolos? Então, se você der um bônus, você tem um aumento importante, né? Porém, você tem um aumento importante. Só não chega àquela concentração, talvez, máxima ali, né? Então, De 150, 180 milimols por quilo de músculo seco, né? então, depende de onde ele está saindo. Se ele já vem com a suplementação de creatina antes, o bônus não vai Não, não, fazer não, não, diferença. não, não. Eu já não É. faço, sabe por quê? Porque senão eu não consigo baixar peso, cara. Isso, exatamente. Porque o que Não acontece? consigo. Tem um estudo muito, muito bacana que o cara fez eu acho que foi com ratos ou com camundongos, não tenho certeza. Mas ele pegou, ele aumentou a concentração de creatina, e o que ele fez? Ele pegou esse músculo e colocou para desidratar. Colocou lá num forninho a 108 graus e desidratou esse músculo. Quando ele volta e reidrata esse músculo, ele observa que, mesmo tirando a água, a concentração de creatina continua estável. Por quê? Ele remove a água, ele não remove a creatina. Mas veja, foi uma estratégia artificial. Sim, sim. Não dá para a gente extrapolar para o dado feito com o lutador que vai fazer sauna, porque não é a mesma temperatura. Ah, Ele colocou o músculo lá a é, 108 graus. O cara é. na sauna fica lá. Se for uma sauna úmida, ele fica a 40 graus. Se for uma sauna seca, ele fica a 70, 80 graus. Então não é a mesma história. Porém, dá um indicativo de que quando você desidrata, a creatina, a princípio, não é afetada. Então, ela volta a recuperar essa água rapidamente. Tá? Quando você dá esse bolos, se esse indivíduo vinha sem creatina, se ele consumir 20 gramas de creatina, em um dia, ele vai aumentar aproximadamente um quarto do total de creatina que ele aumentaria fazendo o consumo de 3 gramas por um mês. E em 24 horas, ele tem esse aumento de um quarto. Então, é compreensível que ele tenha essa sensação de estar mais Melhor. resistente, melhor. E uma das coisas que eu perguntei, né? Eu tentando ver ali quais as perguntas que eu poderia fazer, né? Em relação à creatina, né? De performance, já que a gente não tinha como avaliar. Tava vendo que o cara tava lutando muito bem, mas não tinha como ele tinha avaliar pra gente, né? E aí uma das coisas que eu percebia, é que ele disse também, na verdade, é que ele tava conseguindo passar mais tempo dando sprint. Por Então, mas exemplo, isso é a estava prova. próximo do cara. Isso. Quando ele chegava Isso é a próximo do prova. cara, ele conseguia, por exemplo, bater uma quantidade de tempo, talvez, mais Maior. elevada. E o que ele dizia é que o tempo de recuperação dele também era mais elevada. Aí eu disse, cara, carbo, creatina, água. Creatina. É, E tem uma coisa importante, a gente publicou um artigo falando porque isso. até 8 segundos ali, que não passava de 8, 10 segundos. É raro passar um sprint desse, trocação de porrada de 8, 10 segundos, Sim. né? Mas passou de, sei lá, 15 segundos, a gente tem mais glicose anaeróbica. Mas até 8, 10 segundos, eu disse assim, cara, então é creatina. Foi Tem ver uma creatina. tem uma coisa importante. Em 24 horas, você recupera totalmente o peso do atleta. É até por isso que a tendência hoje é diminuir esse intervalo até a competição, para o cara não ter tempo de recuperar, né? Então, esse é um ponto. Ô, Dani, a gente vai precisar parar porque está acabando o nosso tempo. O Instagram vai derrubar a gente aqui. Em 5 minutos vai acabar. Deixa eu dar um recado bem legal. Deixa, por favor. Gente, não deixem de fazer o curso do Lancha hoje. Ele vai falar de creatina e betalanina. Obrigado. Eu acho que foi um curso assim, super bacana que ele tem colocado também, porque é um curso falando de 2 suplementos que tem um alto nível de evidência, né? A gente sabe do alto nível de evidência que a gente tem de creatina, de betalanina. Nem deu tempo a gente falar de tudo de creatina hoje. Não sei como é que ele vai fazer isso, mas ele vai se virar nos 30 hoje de noite para falar tudo isso em 2 horas, né? Eu acho que está um preço super justo também. Então não deixe de fazer esse curso, que eu tenho certeza absoluta, como vocês estão vendo aí, o homem é um crânio.
né? Imagina. Então, Obrigado, aproveitem. Dani. Obrigado, Dani, querido. Ó, depois quero saber mais do teu curso, né? O cara criou uma coisa sensacional. Obrigado, hein, É Dani? isso aí. Próxima semana, na verdade, a gente tem lançamento. Na verdade, a gente não tem um lançamento, a gente tem mais 50 vagas para É, as pessoas conseguirem entrar nessa primeira turma ainda e terminar a formação até dezembro desse ano. Tá? que A gente vai legal. abrir aí, segunda-feira eu já vou estar divulgando aí pro pessoal. Tá? Beleza. Dani, Gente, quem muito quiser obrigado, seguir, cara. quem for meu seguidor, que quiser seguir o Lancha, é Lancha Júnior, inscrito, tá? É, Beleza? Segue lá que beleza. ele tem muita coisa bacana. Ele e a Lu Lancha, que é a É. esposa dele, eles postam muita coisa bacana. Eles produzem muito, Ah, obrigado, Dani. viu? Obrigado, querido. Sou fã de vocês como profissional e como pessoa, Ah, nós de você também, viu? você sabe disso. Tchau, Beijão. Dani. Fica Beijo, com Deus. obrigado. Você Até também, mais. obrigado, tchau.